Olá pessoal do Machado na TV, estou aqui ao lado do Ricardo de Paula Carvalho, muito conhecido em Machado através do judô, um dos grandes incentivadores do judô aqui na nossa cidade, como também na região. Vamos conhecer um pouquinho sobre o seu trabalho, a sua história, conhecer também um pouquinho sobre a fábrica, dos aparelhos que ele cria, tá? E é isso aí. Meu nome é Carlos e esse é o Machado na TV. Tudo bem, Ricardo? Tudo bem, cara. Ricardo, como é que você está? Tá tranquilo? Oh, tranquilo. O dia ensolarado, é bom demais, maravilhoso, né? Curto um solzinho, viu? É bom, faz bem, viu? Eu também gosto, só que eu exagerei um pouquinho. Ricardo, o judô é um dos esportes, entre as artes marciais, eu creio que seja um dos mais populares no Brasil. Com 2 mil, eu até fiz uma pesquisa, com 2 milhões de praticantes. Se tornou um esporte olímpico em 1964 e hoje o próprio Jigoro Kano, né, que criou, né, Jigoro Kano, ele visualizou os princípios básicos do ser humano, coragem, cortesia, isso é muito interessante. Sim. Você disse que começou aos 7 anos. Conte para nós como foi essa história da sua introdução ao judô. Fique à vontade. Na verdade, eu fui introduzido. Lá. Meu pai era amigo de uma pessoa que gostava muito de lutas. O nome dele era Roy Vivian. E ele convidou meu pai para poder fazer um espaço para treinar e convidar um pessoal para ir treinar junto. E meu pai topou e chamou eu com meu irmão também. Eu tinha 7 anos, meu irmão tinha 8. Certo. E começamos a treinar e o negócio deu certo. Eu bastante alunos, né? E foi por aí que a gente começou, né, o amor a esse esporte tão maravilhoso que é o judô. Onde foi montado essa academia, a primeira academia? A primeira academia foi montada nos fundos do antigo banco... não sei se é da Lavoura, Lavoura e Comércio, Unibanco, depois se tornou Unibanco. Certo. Mas tinha um espaço atrás, uma quadra, foi feito lá, era no tempo mesmo, no solão, ou de tardezinha que a gente treinava, ou à noite, né? Certo. Mas não tinha nem cobertura. Se eu não me engano, esse prédio, esse local hoje, fica do lado entre o Tobias Maciel e do lado, depois que é da alta rotação, se eu não me engano, a loja de rotação assim dele, tem o antigo prédio que o Davi usou na época, que era Paloma lá, como as coisas, aquele prédio grandão, que foi usado pelo Unibanco. Então foi naquele local, creio eu, que tudo isso surgiu? Na verdade, não foi bem ali não. Não? O Unibanco, deixa eu precisar um pouco mais para você. Teve uma empresa que montou uma loja de roupas da Hering. Certo. Ali naquele prédio, exatamente lá. Sim. Exatamente lá. Era um pouquinho mais para a direita da Paloma ali. Certo. Né? Olhando de frente. Mas foi lá, foi um espaço, o negócio começou a funcionar e o Roy gostava muito de marabalismo, essas coisas. Então a gente fazia, depois de um certo tempo de treinamento, a gente fazia algumas demonstrações da cidade e foi aumentando com isso daí. Com 7 anos, você, já naquela época, depois foi desenvolvendo, você começou a participar de pequenos ou médios campeonatos na época? Não, naquela época era a região nossa que não tinha. Não tinha? Não tinha. Então o judô era só na capital. Em Poços de Caldas surgiu depois de bastante tempo depois. Foi onde que houve, depois de Machado, outro lugar que eu sei que teve iniciação do judô mais ou menos naquela época. Ricardo, então me leva a entender que Machado, pelo menos aqui na região sul, no sul de Minas, foi uma das primeiras cidades a ter o judô? Poderia-se dizer que sim. Poderia dizer que sim. Na época o Poços de Caldas ainda não tinha. Mas... Hoje, eu estava dando uma olhada na internet, existe aquela polêmica entre o judô e o jiu-jitsu. Eu creio que você deve ter ouvido falar muito disso, né? Eu não sei qual é o número de praticantes hoje do jiu-jitsu com relação ao judô.
Mas você acha, comparando, até chato fazer essa pergunta, mas comparando as duas lutas, você acha que o judô ainda continua popular, embora o jiu-jitsu hoje está no MMA e tudo mais? Com certeza. O judô, ele, apesar de o jiu-jitsu, né, ter entrado mais na tipo profissional, né, aí rola dinheiro, essas coisas todas, então ele tem um vulto assim, de apresentação maior. Certo. Mas em questão de participantes e de competições, assim, de grandes grupos, o judô está muito na frente. Está muito na frente. Ele tem as federações, né, dos estados, do país, e tem as associações de judô também, que tem um volume muito grande. A pandemia, por exemplo, vamos falar da atualidade. Sim. A pandemia trabalhou muito, porque não podia ter essas lutas de contato, né? Mas já estão voltando novamente as competições e está com força. Você ao longo dos anos, além do Roy, né, tudo mais, você se espelhou ou você se tornou fã de algum lutador de judô brasileiro ou até mesmo internacional? Então, o Brasil teve bastante assim, ídolos, né, na área de judô. E quando a gente começou aqui em Machado, na verdade foi um professor de fora daqui, né, quando me iniciou na segunda etapa, né, que eu já não era mais criança, era certo. adulto. E ele estudava aqui em Machado e era faixa preta de judô. Certo. E abriu uma academia e a gente começou, e daí a gente não parou mais. Ele, quando formou, ele foi embora. Aí veio o professor de post-causa, um japonês chamado Matsu, que é um dos carros-chefe aqui das academias aqui do sul de Minas, era muito respeitado. E ele veio para Machado e começou a dar aula no Clube dos 30. Ah, foi no Clube dos 30? No Clube dos 30, Aí ele ficou mais ou menos uns 2 anos e meio dando aula aqui e depois passou para mim. Ah, e você passou a administrar as aulas, que legal. Aí eu comecei, fiz os exames todos, a faixa preta. Certo. E comecei a dar aula a partir daí, foi em 88. Certo. E depois de um certo período, parece que não houve muito interesse do clube de manter as aulas e tudo, eu abri a minha academia e foi a Associação de Judô Roy Vivian, a primeira academia, assim, comandada por mim aqui em Machado. A sua academia que você abriu foi em qual local? Onde hoje é a RV Academia. Ah, lá do Ricardinho? Isso, exatamente. Olha, foi de lá. Tinha uma área que a gente começou lá e tive muito aluno. Teve época que eu tinha mais de 100 alunos. Nossa, naquele espaço pequenininho era complicado. Eu fazia várias aulas diárias, né? Sim. Em horários determinados, e para dar certo tantos alunos, mas foi uma época de glória, foi muito bom. Os seus filhos, o Charles, se não me engano, é jiu-jitsu, correto? Sim. O Ricardinho, judô. Eles entraram nessa modalidade esportiva porque você insistiu, porque às vezes os filhos seguem os pais por vários motivos, né? Sim. Eles incentivaram, como é que eles entraram Eles vinham, né, gostavam, e era muito animado, toda criança que chegava ali queria fazer. Naquela época não tinha escolinhas de futebol, então era o judô aqui em Machado e pronto, para criança. Então a adesão era muito grande, a gente fazia, graças a Deus, a gente desenvolveu um trabalho muito bonito. Certo. Né? E os filhos gostavam e iam e se davam bem, até a Daiane treinou bastante tempo, ela foi até faixa amarela. Olha aí. Né? Competiu fora, a gente ia para Belo Horizonte. Então eles gostavam muito disso, sair para competição. Eu achava que a Daiane era só dança? A Daiane era uma boa lutadora. Na época, ela tinha uns 10, 11 anos mais ou menos. Sim. Ela lutava com os meninos, porque ela era boa no judô. Quer dizer que não tinha essa, não. Pode vir que... Treinava com os meninos, porque ela era boa, né? Que legal. E depois ela desistiu para mexer com a dança? Na verdade, ela... assim, lutar mesmo em competição, ela era um pouquinho medrosa, sabe? E sentia um pouquinho desmotivada. Sim.
E daí começou, ela gostava muito de dança, aí começou a mexer com dança e daí foi para frente. Eu fiquei interessante, você me falou uma coisa que me veio à mente, uma comparação, embora bem diferente, mas por exemplo, quando alguém está aprendendo a dirigir, ele está com um instrutor. Com o instrutor você tem mais liberdade, se você errar não tem problema, mas quando chega no dia do exame, o examinador, aí a coisa complica. Eu faço essa comparação. Enquanto a Daiane, como todos os alunos seus estavam ali treinando, é uma coisa, mas quando é para encarar uma competição, a coisa muda de figura, né? Com certeza. A questão de competição, tem pessoas, por exemplo, que ele é atirado, ele gosta do contato da competição, do estresse da competição, e tem gente que não suporta esse estresse. Então ele desmotiva por isso, sabe? Vai desgostando porque chega numa competição, de repente estresse muito forte, né? Não se sente muito bem. Sim. Ele vai desmotivando por isso, mas se fosse hoje, que a gente já tem um conhecimento maior de psicologia, de infantil e de forma geral, a gente ia direcionar melhor um pouco, né? Os que gostam mais de competição levava. Mesmo assim, a gente via que o aluno ficava estressado, nós perguntava, você quer ir? Quero ir. Aí levava, né? Mas a gente hoje tem mais conhecimento, seria diferente. Hoje, desculpe, qual a sua idade hoje? Hoje eu estou com 68. 68. Bom, é lógico que para as artes marciais a idade não importa, né? Mas você continua de alguma forma treinando? Você encontra tempo para treinar? Nesse foi com seus filhos o judô assim? Então, rapaz, eu tive que interromper meus treinamentos com um problema de coluna. Puxa vida. Mas isso aí se serve para a tua resposta. O meu professor, o Matsu, ele está com uns 80 e tantos anos e treina com os meninos até hoje. Mas eu tive que parar meus treinamentos por causa disso. E outra, ela tem as quedas, tudo mais, poderia até piorar, né? Não, com certeza, Nossa. Eu não podia continuar. Então, mesmo assim, eu dei treinamento muito tempo, até o Ricardinho mais o Charles fazer exame para faixa preta e assumir os treinamentos. Mas na época, o Charles, ele já era faixa preta de judô, mas ele gostava mais do jiu-jitsu. Então ele foi mais pro lado do jiu-jitsu e o Ricardinho assumiu a academia de judô aqui, né? Machado. Você, depois que você teve esse problema, é como um jogador de futebol que machuca de certa forma e não consegue mais jogar. Você sentiu um baque muito grande? Eu gosto de lutas. Quando eu vou em alguma competição, alguma coisa assim, eu fico, nossa, vontade de treinar de novo. Isso aí tá no sangue, isso aí... adrenalina, né? Igual você pega um menino que tem habilidade de pôr uma bola no pé dele, ele é pronto. Agora você põe um perna dura ali, não sai nada, né? Mas tava no meu sangue isso, eu gostava muito, gostava demais. Me contaram uma vez, eu acho que foi o Ricardinho. O Ricardinho me contou quando eu fiz uma entrevista com ele. Ele falou, fizemos uma entrevista assim, e por alto ele comentou sobre a história de um ônibus lá na Argentina. Como é que ele vai ser isso? Los Hermanos? O que Los Hermanos você viu com ele? Sim, rapaz, nós fomos lá e detonamos Los Hermanos. Não é a banda Los Hermanos não, pessoal. O negócio foi o seguinte, a gente estava assim, bastante em evidência na época, sabe? A gente disputava as competições da região aqui, tinham ótimos resultados, a gente ia competir em Belo Horizonte direto também, sabe? E o apoio naquela época da prefeitura era muito pouco. Aí eu desenvolvi um negócio por minha conta mesmo, eu comprei um ônibus, né? E fiz o exame para carteira profissional, minha filha. Que legal. E lá ia eu com a minha turma. Jogava o pessoal dentro e ia para Belo Horizonte, ia para a região toda aqui, Pouso Alegre, Inconfidentes, de forma geral, Poste Caldas, a gente levava o pessoal para competir. E aí o presidente da Associação de Judô, né, de Minas, lá em Belo Horizonte, falou, olha, você está com a equipe boa, você não quer ir na Argentina, fazer uma competição internacional lá? Eu falei, passa aí para mim, vamos analisar. E ele me deu o convite, tudo, e conversamos com o pessoal, a gente ficaram muito animados. Então vamos para a Argentina.
Olha, ônibus lotado. Ônibus lotado. E assim, nós levamos 21 alunos, né? E levamos pais, levamos psicólogo. Tá. Assim, tinha uma senhora também que ajudava a cuidar dos meninos na hora de alimentação, que tinha crianças de várias idades. Sensacional. Né? Sensacional. E fizemos sucesso lá, rapaz. Quando nós chegamos aqui em Machado, fomos recebidos até por banda de música. Nossa, quem era o presidente? Quem era o prefeito na época, sabe? Não sei se era o Vilela. Isso foi a década de 80? O Vilela foi em 84, mais ou menos. Foi mais ou menos. Eu teria que dar uma olhada melhor nos meus históricos para poder estar te falando com mais precisão. O que eu fico admirado com a sua luta é que, olha só que coisa, pessoal. Você teve que tirar a carteira, acho que é a D, né? Para onde? Era a carteira D. Você teve que tirar a carteira D. Você comprou um ônibus. Comprei um ônibus. Aliás, esse ônibus é relíquia. Quem tiver esse ônibus aí, na região, quem tem, manda foto dele. De repente tá lá na Argentina, vai saber. Você comprou um ônibus, você não só se preocupou, você não se preocupou simplesmente em levar os alunos para lutar, mas você se preocupou com a parte psicológica, a parte familiar, a parte alimentícia. Você é fantástico. Não, foi bem organizado. Nós tivemos um tempo hábil bem assim, foi mais ou menos 1 ano e meio o convite até na competição. Sim. Então a gente se preparou mesmo, a equipe, tanto que lá na competição nós levamos 21 alunos e 19 dos 21 trouxeram medalha. Medalha assim, ou de primeiro, ou segundo ou terceiro. Puxa vida. Ganhamos o troféu de campeão geral do campeonato, né, que era assim, tipo, um torneio. Sabe, não era chamar campeonato, mas era um torneio, um torneio internacional. Que foi Argentina, Brasil e Paraguai. Certo. 3 países. 3 países, Puxa vida, um torneio. Destacaram. Quer dizer que do Brasil, a equipe de vocês, você destacou mais. Na verdade, do Brasil tinha só a nossa academia. Né? Vocês representaram o Brasil. Representaram o Brasil, pessoal. Isso é só nós. Incrível. E isso não está no dia a dia, não está na boca do povo. Isso que eu fico bobo de ver. Mas na época a gente foi bem recebido. Nossa, foi espetacular. E o que aconteceu com o famoso veículo? O que você fez com o ônibus? Depois disso daí, a gente precisou de um veículo menor, né? Aí eu vendi o ônibus para uma cidade aqui próxima. Não sei se foi Turvolândia. Uma cidade, um pessoal que mexe com transporte de rurais. Certo, aí olha. Aí vendi para lá. Certo. E comprei uma van. Essa van a gente usou também para ir em competições, porque quando não conseguiu o apoio da prefeitura, a gente ia por conta. Sim. E com a van ela serviu para transporte de alunos da academia também, e aí a gente já mudou o foco um pouco. Nessas alturas o professor que já comandava era o Ricardinho. Sim. E fomos indo. Ricardo, 2 perguntas. Qual foi, durante toda a sua carreira de lutador, qual foi o pior momento que você passou? E de todos os piores momentos, você pode selecionar um, porque na vida, infelizmente, é assim, né? E sentiu um dos melhores momentos como lutador que você já passou? Qual foi o pior, qual foi o melhor? O pior momento foi, eu não sei precisar a época, mas eu tinha uma equipe muito boa. E nós fomos convidados para poder participar do Jojo, pelo prefeito Carlos. Certo. E a gente pegou de frente mesmo. A gente foi nas escolas e vi assim, as pessoas que de repente atendiam um determinado setor da luta, assim, peso, altura, idade e tudo, né? E fomos convidando eles, assim, se eles queriam participar do Jojo, que a gente ia dar um treinamento gratuito. Certo. Nós treinamos, aí montei a equipe para colocar todos os alunos em todas as categorias. Sim. Então a gente tinha categoria geral, feminina e masculina. Sim. Nessa época a gente ainda tinha um ônibus ainda. Certo. E num campeonato em Belo Horizonte, antes do Jojo, um professor chegou para mim e falou: você está sabendo que o professor da cidade tirou vocês do Jojo? Eu falei: não fui comunicado, não, a gente está treinando para isso e estamos firmes. Sim.
E a gente não foi, eu achei que isso aí não era certo, real, assim, que foi um engano dele, e nem procurei saber nem nada, e a gente continuou o treinamento. E chegou no dia da viagem para o Jojo, não apareceu ninguém para levar a gente. Aí caiu a ficha, mas aquele professor falou que tinha tirado, e tirou mesmo, e ficou a equipe. Nós treinamos 6 meses em ritmo toque de caixa mesmo, porque para aprender judô em 6 meses para competir um Jojo, não é muito simples não, né? E deixou a gente lá na porta da academia esperando a condição, e não foi ninguém. Esse foi um baque, foi uma ducha de água fria. Até hoje, um vazio, né? Ficou um vazio aí. Na época, essa turma, quando esse professor falou isso para mim, ele viu a nossa equipe toda lá. A gente foi de ônibus, a equipe que ia competir no Jojo toda estava lá em Belo Horizonte para competição. E a gente fez sucesso lá, sabe, nessa competição. Mas só aconteceu isso. Esse foi um dos piores. E, lamentável, é uma mancha que não sai, tá? Aquela mancha que não sai, não adianta. Por mais que alguém peça desculpas, por mais que alguém invente alguma coisa, e por mais que alguém, por favor, tem que baixar um pouquinho aqui, a luz do sol tá batendo na minha cara agora. Não, pera aí, vira só um pouquinho. É isso, só um pouquinho. De lá. É isso, vai baixar um pouquinho, beleza, deixa eu dar. Isso. Ficou escuro? Só um pouquinho, Vamos ver? Olha lá. Mais. Isso, mais. Aí tá bom, beleza. Pessoal, o que vocês estão presenciando agora são efeitos especiais. Legal. Ricardo, obrigado, viu? Obrigado. Qual o nome dela? Ana Paula. Ana Paula, obrigado, Ana Paula. Pessoal, aqui do lado tá a Ana Paula e a Karen, 2 funcionárias aqui que já estão há um bom tempo com você. Um pouco. Beleza, funcionárias fantásticas. Ricardo, e qual foi, entre os melhores, qual foi o melhor? O melhor foi essa competição, esse torneio que a gente participou na Argentina. Certo. Foi assim, foi divino, né? Nossa. Espetáculo. Aquele gosto de tango na boca. Sim, pessoal da época, hoje estão todos casados, né, e tudo, com os filhos, já põe os filhos no judô. Que beleza. Quando a gente encontra, lembranças muito boas. Você, de todos os seus alunos, uma boa parte está aqui em Machado? Você tem contato assim de um pouco, sabe? Né? Muitos saíram para estudar e foram trabalhar fora, mas uma boa parte, que teve uma rotatividade muito grande na época. Certo. Então, eu acredito que passou pela minha academia lá uns 800 a 1.000 alunos durante o período todo. Durante o período todo, em rotatividade. Foi muita gente. Então, a gente é bem relacionado na cidade, bem conhecido, devido a essa atuação, né? O judô foi um esteio, né? Um ponto de referência. E tá ali, né? Faz parte da sua história, né? Sim, com certeza. E isso é algo que ninguém pode apagar. Com certeza. E, Ricardo, conte um pouquinho sobre a sua fábrica. Como começou a ideia de criar esses aparelhos anatômicos para desenvolver o corpo? Como é que foi? Como é que surgiu a ideia? Então, de início, a gente começou com uma loja, né? Um amigo meu, que ele fabrica esteiras, falou, você precisa começar a trabalhar nessa área, vender aqui. Em Minas tem poucos representantes e tudo. Certo. E eu comecei a vender esteiras, né? A esteira que ele fabricava, que era o representante em Minas. E depois a gente foi pegando, vendo a necessidade de ampliar, porque tinha realmente poucas possibilidades de você estar comprando alguma coisa. Certo. Mas a academia comprava direto da fábrica. E uma pessoa particular, por exemplo, o residencial e tudo, ficava meio sem lugar para comprar. Sim. E eu abri essa loja, foi aumentando, né? De um certo período, a gente já sentiu necessidade de algo mais, e eu comecei a fabricar esses aparelhos. Olha só. Eu, com a parceria de um amigo, que ele é serralheiro, muito caprichoso, Sim. eu
eu na época já era professor de educação física, tinha bastante conhecimento da minha biomecânica, né? Dos exercícios, e fui passando para ele como que deveria ser, e ele ia montando o aparelho junto comigo. Certo. E a gente ia montando as peças, ia experimentando, e saía os aparelhos. A gente via, assim, tirava ideias, né, de outros aparelhos sofisticados e tudo, e a gente fabricava o nosso. Porque um aparelho de ginástica que, tipo assim, uma extensora, todas as fábricas que fabricam, ela é uma extensora do mesmo jeito. Então muda o estilo, o modelo e tudo, mas seria o equipamento correto para cada atividade. Você comentou, Ricardo, que não é simplesmente uma questão de fabricação e vender. Você disse que esses aparelhos, eles são muito bem analisados matematicamente, até mesmo a própria medicina entra no meio, né? Não deixa de entrar. Porque você vai trabalhar com uma determinada... O aparelho vai trabalhar com uma determinada região. Se de repente aquele aparelho não trata aquela região, ou pior, acaba piorando, a situação para o fabricante é terrível. Então é algo muito sério essa fabricação, né? Com certeza. A gente fabrica assim com consciência, né? Fazendo o projeto de forma que ele atenda 100%, com segurança, para o aluno que vai usar, para a pessoa que vai utilizar dele, que tenha bons resultados, né? E como na época eu já tinha todo o conhecimento da educação física, do movimento, do corpo humano, a questão era só fazer a montagem, né, e fazer o teste, ver se estava tudo dentro das normas que precisava de ser, e o aparelho saía. Cada aparelho era um filho que nascia. Era emoção, era muito bacana. Quando estava montado, era nossa, era espetacular. Nossa. Pegando o gancho, nós estamos já chegando no final da entrevista, pegando o gancho, você disse que você é professor de educação física. Em quais escolas você deu aula? Na verdade, eu fui um professor de academia. Ah, sim. Professor de educação física, formado em faculdade de educação física. Certo. Mas eu não dei aula em nenhuma escola. Desde o começo eu já me direcionei para a academia. Certo. Tanto que hoje as escolas de educação física têm duas modalidades. Os que vão dar aula em escola e os que vão trabalhar em academia ou outras. Certo. E eu não sei se a psicologia é a mesma, né? Porque uma coisa é você estar numa escola com alunos ali, de repente você está na academia, são alunos, não deixam de ser, mas eu não sei se o modo de você lidar é o mesmo, né? Porque, tipo assim, você está numa escola, né? O aluno está preocupado com matemática, português, o professor cobrando, e aí entra a educação física, que em parte chega a ser até um alívio, né? Ou, nossa, eu vou deixar de fazer matemática e português para mexer com o corpo. Enquanto que na academia é simplesmente só ali você trabalhando. Você acha que tem essa diferença entre o professor de academia e o professor de educação física numa escola? Com certeza. A educação física escolar tem alguns professores que treinam os alunos de alguma modalidade esportiva, futebol, handebol, basquete, vôlei, certo, né? Mas no geral ela é uma atividade mais recreativa, que mexe com a parte de coordenação motora, entre outras coisas. Certo. Na academia você já direciona o aluno de uma forma praticamente específica para alguma área, né? No caso natação, no caso judô, dança. Então existe assim, não vou falar normas, mas quase uma educação, né? Quase uma educação para os alunos com questão de socialização, de convívio com colegas e dessa forma. Então existe uma diferencial nisso, onde que o aluno vai ter mais disciplina, né? A academia se trabalha muito com essa área, né? A parte de disciplina, de convívio social. Maravilhoso. Ricardo, a sua fábrica está localizada em qual endereço? Pode falar, fique à vontade. Minha fábrica estava localizada na Avenida Francisco Vieira Guerra, número 100. Mas a gente atualmente está parado temporariamente, né? Houve uma época aí que houve um tempo muito ruim de vendas e tudo, e a gente achou melhor, no momento,
terceirizar a fabricação dos nossos aparelhos. Certo. Né? Aí já vem um aparelho com a tecnologia mais avançada, porque vem vem de São Paulo. É um local que você consegue de tudo, né? E a tecnologia está ali. Então tem maior possibilidade de ter um equipamento mais sofisticado do que os fabricados. Certo, certo. Né? Já em quantidade menor, mas praticamente artesanal. Né? Então a gente decidiu isso e estamos trabalhando num momento só com a loja. Com a loja a gente faz a distribuição, a representação, certo. E a gente trabalha com tudo que precisar para ginástica, a gente tem. Qual o telefone de contato para quem quiser adquirir um aparelho? Então, o telefone daqui é 3295-4015. Certo. Tem WhatsApp? Tem o WhatsApp, não sei se fala o número, que é a secretária que você dando fixo já tá bom. É, com certeza, beleza. Já vai conseguir falar aqui. Beleza. Pessoal, tive a honra de conversar com o Ricardo e vou falar com você. Há muito tempo eu venho alimentando isso, porque eu preciso conversar agora com o Charles, com o Ricardo, entendeu? Foi uma honra conversar com o Ricardo, saber da sua luta, do amor ao judô, essa modalidade japonesa. A japonesa não, já digo já mundial. Incrível, né? Surgiu no Japão, né? Século XIX, tudo se espalhou. E uma arte que, como eu havia comentado antes, se preocupa muito com os valores do ser humano, como a honra, o autocontrole, né? O respeito, né? Tudo é importante. O respeito ao adversário, ao colega e tudo, isso é muito importante. Exatamente. Por melhor que seja um lutador, se ele não tiver respeito, ele não é nada. Absolutamente nada. É como você pode ser melhor num determinado assunto, mas se você achar que é melhor do que os outros, já era, acabou, já era mesmo. Ricardo, muito obrigado. Bom, eu que agradeço, foi um prazer. Foi muito bom. Prazer. Eu peço, por favor, que quando eu mandar esse vídeo para você mandar para os seus alunos, amigos, cara, manda. Eu sei que o Papa Francisco é lutador de judô, ele é argentino. Quem sabe ele estava lá na época. Exato, porque na época de repente era padre, era italiano, como esse lutador brasileiro, folgado. É muito bom. E o Papa Francisco, ele é 10, ele é sensacional, viu? É um cara muito pop, viu? Então é isso aí, pessoal. Valeu pela audiência. Sigam o Machado na TV no YouTube, no Instagram e no Facebook. E quando vocês virem o Ricardo andando por aí, parem e pensem, pô, esse cara, ele foi um dos grandes incentivadores do judô na região sul de Minas Gerais. É isso aí, muito obrigado a todos, valeu, até a próxima, Machado na TV. Beleza, aí, até mais. Valeu, Ricardo.